E aí, curtiu a promoção da Apex de 80% de desconto? Mas também curtiu a promoção de você passar em um dia só? Se atingir o target? Sabia que você pode unir então o melhor de dois mundos? Sim, ela voltou 80% de desconto. E sabe por quê? Porque a Apex está em rumo a 100 milhões de dólares em payout, gente. Impressionante, hein? 80% de desconto, um dia para passar se você atingir ali o target. E essa promoção é válida até 29 de janeiro de 2024, até o mercado fechar. Não é até meia-noite, tá, gente? Então é até quase ali às 5 horas East, 4h59 p.m. East, que no Brasil dá quase 6 horas da noite. Isso quer dizer que você não precisa sair correndo para passar na promoção aí da Apex, mas se você pegar um dia maravilhoso que você compra Nasdaq e tudo só sobe, ó que legal, aí você pode passar em um dia, não precisa ficar esperando 7 dias para passar, muito legal. Então você tem até às 18h59 da noite para comprar aí as suas 20 contas, porque sim, essa promoção vale até 20 contas que você for comprar patrocinadas. Avaliações pode ser quantas você quiser, mas isso aqui só pode ter 20 contas patrocinadas aqui com a Apex. Nada como pagar 29 dólares por uma conta ali da Apex, gente. É claro que vale mais a pena levar as contas de 50 mil em termos de risco-benefício do que aquelas de 25, porque, tipo, tá o mesmo preço, entendeu? Você paga 33 dólares e 40 centavos por uma conta da Rhythm, mas o problema é que não tem trading view. Por isso que é mais legal ainda pagar aqui 37,40 dólares. E aí você pode não só usar o TradingView, mas também a Tradovat e também a Ninja Trader 3 em 1, gente. Lembrando que na Apex você paga aqui para fazer o teste, tá? E aí depois tem uma taxa de ativação para cada conta que você pode escolher pagar uma vez, que é lifetime, ou então você continua pagando todos os meses, que não vale a pena, que aí é de 80 dólares. Só que esse valor varia, tá, gente? Porque isso aí depende do tipo da conta que você compra, tá? Então eu fiz um FAQ, um perguntas e respostas aqui da Apex, que você pode consultar e aí ver ali as principais dúvidas sobre payout, sobre taxas, sobre tudo que você quiser. Esse é o jeito que a Apex agradece a todos aí que participaram, compraram as contas, viraram traders patrocinados. E hoje ganha em dólar. A Apex não é só o maior payout de toda a indústria das prop firms. O que a Apex paga em um mês, gente, é o que a maior parte das prop firms não vai ganhar em 3 anos. E aí, tá pensando em ser trader patrocinado? Mas não é só comprar conta, tá, gente? Vamos falar sobre sistema, vamos falar sobre order flow, vamos falar sobre diário de trade. E vem comigo, porque a missão impossível de ser trader patrocinado continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho? Ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre prop firms. Fala, gente, é a C. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Esse daqui é o Mar Ashraf, ele é o CEO ali do Tradezella, que é aquele diário de trade que é fantástico, é o melhor diário da atualidade. E eu decidi fazer a tradução aqui de um vídeo muito interessante, onde ele fez 21 mil dólares com a melhor estratégia dele. E adivinha o que é? É order flow. Então vamos falar mais sobre isso. Oi pessoal, eu sou aqui o Mar e vou mostrar para vocês a minha estratégia, a melhor delas. Ela chama Morning Top Reversal.
que é o topo de reversão da manhã, e eu uso aqui o Order Flow, vou mostrar para vocês como funciona. Então eu vou usar aqui o TradeZella, tá? Que foi aqui o diário de trade que eu desenvolvi, vou mostrar tudo para vocês, onde que eu entrei, onde que eu saí, por que aconteceu, o que foi, as minhas anotações. Então, sem maiores enrolações, vamos lá. Tô mostrando aqui para vocês o TradeZella. Então, o TradeZella é aqui o diário de trade, e aí ele vai mostrar ali, tem uma parte, né, que eu cliquei aqui onde chama, e eu dou de cara com todos os trades que eu fiz durante o dia. Então tem aqui os meus 4 trades, tá? E aí você bate o olho e já consegue ver, ó, meu net PNL aqui, 20.765,11 dólares. Vocês verem que eu tenho uma curva ascendente, eu acertei aqui todos os trades, e aqui tem uma coisa bem interessante que é a Zella Scale. E aí vai me mostrar aqui, então, se o meu trade foi legal, se eu deixei dinheiro na mesa ou não. E aí tem o nome da minha estratégia ali, ó, Morning Top Reversal. E assim, apesar de eu ter feito 4 trades, na verdade 2 aqui que foram os mais importantes, que eu vou focar aqui hoje explicando para vocês como é que é essa minha estratégia de reversão de topo aqui, o primeiro trade da manhã. Então, assim, antes de eu começar a explicar os meus trades, eu quero que vocês notem aqui que dentro do TradeZella tem uma coisa bem legal que chama caderno, tá? Ali onde diz Notebook. Então, você tem que ter um plano de trade. Você não pode simplesmente começar, olhar pro gráfico e já começar a catar a coisa. Não, gente. Você tem que ter um plano escrito e aí você tem que olhar para ele, para esse plano se tornar verdadeiro na sua vida. As coisas digitais, elas são gozadas, porque parece que elas não existem, né? Então, você tem que trazer aquilo que não existe para a vida. E o jeito que a gente faz isso é com um plano escrito. Então, habitue-se a escrever o seu plano de trade. Então, quando você clica ali em Notebook, você consegue fazer o Daily Log, né? Que é quando você abre o teu diário de trade. Inclusive, eu até deixei aqui dentro do TradeZella, né, um template que vocês podem usar e aí vocês mudam, né? Mas o importante é você escrever o teu game plan, qual é o teu plano de jogo, entendeu? Você tem que ter um plano, porque senão você não vai pra frente. Então você tem que ser que nem o Capitão Kirk, sabe? Ali na Jornada nas Estrelas. Você tem que ter um diário de bordo, entendeu? Que é onde você escreve as coisas. Porque senão você não consegue melhorar. Se você não sabe nem os teus números, como é que você vai melhorar os teus números? Então aqui eu considero o mercado, né, quando Nova York abre. Então aí eu tenho o pré-mercado e as coisas que eu tô pensando. Daí eu coloco cenários e depois eu coloco até figuras ali e aí eu discuto o que eu fiz certo e o que eu fiz errado. Daí vocês podem notar que ali no pré-mercado eu escrevi que tinha notícias de guerra, bicho sempre pegando lá no Oriente Médio, né? E aí eu coloco coisas aqui para eu me lembrar, tipo assim, não fica tentando mandar no mercado, deixa o preço te mostrar o que ele tá fazendo, e aí você entra. No caso aqui dessa semana, ia ter notícias importantes, né, sobre emprego lá na sexta-feira, então o mercado tava meio chato, ainda tinha os FOMC Minutes também, então tá tudo meio complicado. Daí tudo que eu sabia é que no pré-mercado a gente tava ali num gap para baixo. Então esse daqui foi aquele final de semana lá que teve, né, quando trocentas coisas começaram a acontecer lá em Israel, né, e aí aqui foi como o mercado reagiu, né, então se você abrir aqui a foto, você vai ver então que o mercado de sexta ali para segunda já abriu um gap de baixa aqui em termos do pré-mercado, ou seja, o mercado propriamente dito ali, aquelas horas, né, das 9h30 East até lá às 4 da tarde, que é o horário importante para as ações americanas, né, ainda não aconteceu. Nós estamos no pré-mercado aqui, então a gente já consegue sentir o que vai acontecer. Bom, então assim, como é coisa de guerra, eu tô pensando mais em venda do que compra, né, porque o mercado ele fica meio estranho com guerra, né, apesar de um médio prazo a coisa subir quando tem guerra, logo quando é deflagrada a guerra, normalmente o
mercado ele responde de uma maneira negativa. Então, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando para aquela zona ali de oferta da sexta-feira, entendeu? Onde o preço mais ou menos andou naquela última hora ali da sexta-feira. E aí tô querendo ver se eu acho alguma coisa de fraqueza envolvida com o mercado. Então, o que eu tô fazendo aqui, eu tô dentro do TradeZella, dentro do notebook, estabelecendo o meu plano de jogo, escrevendo as coisas que eu vou olhar durante o dia. Porque o que acontece? Durante o dia as pessoas ficam hipnotizadas. Acontece um monte de coisa e aí você fica que tipo, você nem sabe qual é o teu plano de jogo. Você não tá olhando pra nada e você esquece. E aí você fica tipo, meio que levando assim, né? O vento tá te levando. Você não pode deixar o vento te levar. Você tem que ter um plano, você tem que seguir esse plano. Então, agora, clicando aqui no meu Daily Journal, né, que eu já vi ali os meus trades que eu abri, que eu fechei, etc. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nesse dia aqui. Então, agora vamos sair do TradeZella e vamos um pouquinho para o Order Flow para ver aqui o que eu enxerguei antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, eu quero mostrar dois trades importantes. O primeiro trade aqui foi do SPY. Vamos voltar um pouquinho aqui para o TradeZella mais uma vez, só para a gente ver o gráfico aqui, os meus pontos de entrada, saída, stop. Nesse caso aqui, eu fiz uma operação que eu mexi com opções do SPY, né? E o legal aqui do TradeZella é que ele vai me mostrar o gráfico, vai me mostrar onde que eu comprei e tudo mais. Daí, o que eu fiz? Basicamente, aqui o meu risco, que é a primeira coisa e mais importante que você tem que fazer, o cálculo aqui antes de entrar no trade, você tem que saber quando você está arriscando. Eu arrisquei aqui $5.200, tá? Se você olhar ali meu net ROI, né, você vai ver aqui que foi 34%. Então, foi um trade muito bom, onde eu fiz aqui $12.649. E foi legal que eu arrisquei um R, né, que é o meu risco, e aí eu acabei fazendo aqui 2,43 R. Então, foi um trade muito bom. Então, o mercado abriu, mas aí quando foi 10:02, sabe, né? Nos Estados Unidos abre 9:30, então aqui é 10:02 ali, East. Aí eu entrei no trade, e foi um trade que eu fiz, que foi vendido. Foi um trade de 4 minutos, que quando foi 10h08 eu saí. E o objetivo do meu trade foi exatamente pegar uma parte daquele movimento que teve de queda, né? Bom, vou mostrar aqui o gráfico, porque esse nível tá de 4,334 é um nível que de oferta bem significativo, que você bate o olho, você vê que já testou ali várias vezes esse nível e nunca conseguiu subir, sabe? O negócio sempre acabava caindo, então eu tava realmente pensando, poxa, tô na resistência, tô num horário bom de vender, que é o horário aqui dessa minha reversão do topo da manhã, então numa dessa eu pego um trade vendido. Então, quando começou a segunda-feira, eu já tinha os níveis marcados. E não é só porque eu bato o olho ali, acho que isso aqui é suporte, eu acho que isso aqui é resistência. Não, eu vejo isso formando dentro do order flow, porque é muito legal ver toda essa pressão compradora e vendedora acontecendo, tipo, ao vivo mesmo, sabe? Então, esse nível aí do 4334 foi bem interessante até na sexta-feira, porque foi um nível assim que o preço tenta ficar acima desse nível, não consegue. Então, esse nível é muito respeitado. E aí eu já fiquei de olho nesse nível. Então, o que eu faço? Eu olho o gráfico normal, olho o gráfico do order flow e eu vejo ali pontos onde o preço bateu várias vezes. E aí eu vejo que aquilo ali é uma resistência. Ou então, onde o ponto bateu várias vezes. E eu vejo que ali é um suporte. Então, quando foi na sexta, você vê, né? Tem níveis bem ativos aqui de resistência, onde o preço tentou ficar passando ali sexta-feira toda e só batia e rejeitava, batia e rejeitava, batia e rejeitava. E aí, quando finalmente conseguiu subir, voltou para o mesmo lugar aonde estava. E aí, isso aqui nos traz para a segunda-feira, aonde a gente estava, que estava tipo naquela mesma região ali, né? E foi bem interessante porque a gente estava ali no pré-mercado
E aí abriu ali, né, naquele gap para baixo. Só que, tipo, ficou bem naquele nível onde estava da sexta-feira. Aí eu esperei também subir do mesmo jeito até aquela resistência que também foi o mesmo nível da sexta. E aí eu fiz a venda, né, naquela região ali de oferta. Então eu vejo muito trader, sabe, fazer umas caixas e falar, eu vou, tipo, comprar se o preço ficar acima dessa caixa. Então, não, eu vou vender se o preço ficar abaixo dessa caixa. Não é assim, tá, gente? Eu vou contar pra vocês como que é. Você não tem que mandar no mercado. Para com esse negócio de mandar no mercado. Você tem que entender o que o mercado tá fazendo. Então, você tem que observar antes de sair apertando o botão de compra e venda. Quando você tem uma casa, você vai comprar casa, você não vai chegar lá e fala, e aí, essa casa tá boa? Legal, eu vou comprar. Não, você vai fazer uma pesquisa antes. Você vai ver como que tá tudo. Que no mercado é a mesma coisa. Então, você tem que parar de querer mandar no mercado. Você tem que entender o que o preço está fazendo. E aí, como que o preço reage, aí você vai agir, entendeu? Você tem que obedecer determinadas coisas. Você não tem que querer mandar. O mais importante é você identificar um nível. Porque uma vez que você identifica um nível, você tem que ver, opa, nós vamos subir ou nós vamos cair? E você tem que entender o que precisa para o preço subir. Para o preço subir, você vai precisar de compradores. Sim, legal. Mas não é só isso. Você precisa de compradores e você precisa da absorção dos vendidos. Da mesma maneira, se você tem um preço muito importante ali, que você acha que é uma zona de suporte, você, tá bom, eu tô esperando aqui, né, preço legal, mas e se tudo vier abaixo, por exemplo? O que precisa para o preço cair? Bom, precisa vendedor, mas não é só isso, porque os vendedores precisam estar agredindo o book de ofertas e também os compradores precisam estar sendo absorvidos. E isso aí você só consegue ver com order flow. Então você tem que entender o que está acontecendo na briga. Isso aqui é tipo um cabo de guerra. Você tem que ver quem está com força ali. É o comprador? É o vendedor? Quem é que está mandando aqui na história? Quem que está perdendo? Porque assim, o comprador, ele agride o book, mas daquele book vendido, sabe? Porque, obviamente, o comprador tem que comprar do vendedor, né? E da mesma maneira, o vendedor, quando ele vai agredir o book, ele joga ali a ordem pro lado da compra. Por isso é que vai se formando, às vezes, aquilo que chama de desequilíbrio de preços. E é importante você saber que esses desequilíbrios de preços existem, porque uma hora o preço vai voltar ali para fechar aquele desequilíbrio. Aí imagina assim, você quer comprar, tá? Mas para você ver que realmente a compra tá vingando, você tem que ver os comprados agredindo o book, entendeu? E não é só isso, os vendidos têm que estar ali sendo absorvidos. E aí você tem que ver volume nessa história toda. Porque se você não vê isso, por exemplo, se o preço simplesmente sobe sem agressão, tá meio estranho esse nível aqui. Eu não vou comprar se eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo. E isso daí é totalmente diferente se tem um movimento, sabe, que foi ali para cima e aí de repente faz uma consolidação, entendeu? Onde ali eu vejo que começa a agressão do book, certo? Aí eu já fico um pouquinho mais confiante para querer entrar na compra. Mas só porque o preço subiu sem agressão nenhuma, sem volume nenhum, isso não é compra, gente. Isso aí não dá para entrar na compra. Então, o que eu falo para vocês é para fazer dinheiro com order flow, você tem que ver esses pontos chaves, que são pontos importantes de suporte ou então importantes pontos ali de resistência, e você tem que ver como é que o preço vai reagir naquele ponto, para daí dar uma chance para você entrar. O que você não pode fazer é seguir, tipo, perseguindo o preço, porque os perseguidores morrem. Então, se você lembrar aqui, quando começou aqui o meu trade, eu já tinha aberto o TradeZella, eu já tinha aberto o meu caderno ali no notebook, eu já tinha o meu plano de trade. E eu só vou ficar olhando para esse plano de trade para eu não fazer nada que não tiver aqui. Eu não vou me desfocar, eu não vou ficar hipnotizado pelo mercado. Então, o que tinha no meu plano de voo aqui? Olha, você tem que olhar para aquela região ali da sexta-feira para ver se o preço volta para lá. Para daí, se tiver fraqueza, se o mercado começar a reagir mal, aí eu vou entrar na venda. Que esse daí é o meu plano importante, porque envolve essa minha estratégia de reversão de topo da manhã, que é a melhor que eu tenho.
E assim, você pode escolher operar com opções ou então com futuros, ou o que você quiser, ações. Na real, é que é tudo a mesma coisa, tá, gente? O importante é você entender aqueles níveis importantes, tá? E aí, como é que você vai agir, se você vai ficar focado naquele plano que você desenhou. E aí eu tô pensando, se eu pegar e ver o preço ficando fraco ali na resistência, eu vou fazer um short, entendeu? Eu vou entrar vendido. Mas se o plano voltar lá para o suporte e aí querer depois voltar para a resistência, aí eu vou esperar e daí eu só vou vender ali na parte da resistência quando eu ver que começou a vir ali as agressões do book. E por que eu tô pensando tudo isso? Porque a sexta-feira, gente, não sei se vocês notaram, mas ela é muito parecida com a segunda. São 2 dias meio cretinos, assim, que você tem que ver, porque às vezes o impossível acontece. Umas coisas lá que você fala, não, isso aqui é impossível. E aí vai lá, sexta-feira ou então a segunda e acontece, sabe? Então amanhã sim, você faz o plano, você segue o plano. Não é tipo, eu não tenho nada, não tenho diário de trade, vou ficar olhando, aí o preço foi lá e eu saí correndo atrás do preço. Isso aí não existe. Sabe o que você vai conseguir isso? Você vai conseguir, fazer muito dinheiro e você vai perder muito dinheiro, porque você não tem plano. Essa que é a real. O mercado é que tá jogando você, não é você que tá fazendo trade no mercado. Então, a primeira coisa, tem um plano. Segunda coisa, siga o plano. Terceira coisa, lê o que tá acontecendo. Não fica querendo mandar no mercado. E o mais importante, você tá ali fazendo trade, lê o teu plano de trade constantemente, para você não esquecer o que você tem que fazer, porque o mercado vai querer te hipnotizar de vários jeitos. E o legal quando você tem um diário de trade é que você pode ler o que você escreveu, o que você ia fazer, e depois ver se você realmente cumpriu a sua palavra. Porque trade é sobre você cumprir as suas promessas. E aí, você tem palavra ou você não tem palavra? Por isso que é tão importante a gente ter um diário de trade. Porque se você não tem as coisas ali que você está escrevendo, como é que você sabe onde é que você vai melhorar? Cadê as regiões ali que você considera importante ou não? Sabe o que os traders consistentes eles têm em comum? Todos eles fazem diário de trade. Se você quer fazer isso aqui sério mesmo, entendeu? Para com essas palhaçadas que você está fazendo, que você não tem diário de trade. Você precisa ter um diário de trade. Você precisa olhar para o teu plano de voo e seguir. Então, vamos lá. Aí, começou o mercado. E aí o preço, então, vou mostrar aqui para vocês o gráfico de 5 minutos, tá? Ele tá indo lá para minha região ali de oferta no 4334. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como é que eu vou saber se o preço vai responder bem ou vai responder mal naquele nível? Bom, aí você tem que ter um gráfico de footprint, esse gráfico aqui dá pegada. E é muito legal. Se você está operando ações, se você está operando futuros, isso aqui tudo mostra dentro aqui do gráfico de pegada como é que você pode lidar aqui com o preço e se o nível realmente é importante ou não. Esse gráfico de pegada, ele nada mais é do que ele está demonstrando o que está acontecendo dentro do candle. Então, se você for aumentando o candle, você vai ver lá que lá dentro tem um monte de número. E o que eu tô vendo aqui é exatamente o que aconteceu no candle das 9h55 da manhã e o que aconteceu no candle das 10 da manhã. Então eu vou chegar mais perto e vou mostrar para vocês aqui o histograma do volume que está demonstrado aqui em azulzinho. Aí você vai ver que tem uma faixa ali vertical, tá? E quando ela é vermelhona, é porque o candle é vermelho, tá, gente? Ele abriu lá em cima e fechou lá embaixo. Quando tem essa faixa aqui vertical verdinha, significa que é um candle de alta. Ele abriu lá embaixo e aí vai fechar lá em cima. E aí eu tô focada aqui em ver o POC, tá, gente? Ver aonde tá ali aquela região onde tem a maior parte do volume nesse tipo de tempo, porque é um tempo importante para mim. 9h30 abre o mercado nos Estados Unidos e esse candle das 10 horas é muito importante. O mercado, ele se sente muito confortável quando tem bastante volume em um determinado nível.
Então é muito importante entender o movimento que está fazendo ali o mercado e o que está acontecendo com o preço. Porque às vezes tem muita agressão no book e o preço não está se mexendo. O que é isso? Isso é absorção, gente. Isso aí é tendência que vai virar. Ou você pode ver aqui o preço, ele simplesmente está subindo, está com muito volume e tem novos ali integrantes, participantes do mercado entrando. Opa, então a tendência vai seguir, é isso aqui mesmo, entendeu? Só que isso aí você só consegue ver em nível de order flow. Então você precisa ter um negócio. Você tem que ter, em primeiro lugar, ali uma plataforma que tenha tick. Porque se não for de tick, né, que é o que a gente usa para futuros, você não consegue ver aqui o order flow. E aí tem várias plataformas que deixam isso. Por exemplo, a NinjaTrader, você precisa ter $1.000 para ter ali a licença, né? Ou então você compra um programinha mais baratinho, tipo Futures Analytica. Você vai gastar na faixa de uns $200. E aí você consegue também visualizar essas áreas com o perfil aqui do histograma do Order Flow. Isso tudo é a análise de fluxo de ordens. Isso daqui é o book de oferta sendo colocado de um jeito que você entende, porque na verdade ele é mais profundo. O order flow, ele mostra as ordens que já aconteceram. Então não tem como os caras colocar a ordem fake, sabe, grandona, e depois tirar, porque aí o order flow não permite isso, tá? Você pode também ver o DOM, você pode também ver o book de ofertas propriamente dito, mas ele não é tão efetivo quanto o order flow. E se você olhar aqui, você vai ver que tem uns verdinhos e tem uns vermelhinhos, tá? Então, por exemplo, o cara que é vendedor e é agressor do book, ele vai agredir o book e vai aparecer umas ordens vermelhas ali. E aonde? No lado do comprado, entendeu? Agora, o cara que é comprador, ele vai agredir o book e vai aparecer aquelas ordens verdinhas ali, tá? Que é daquele lado do volume vendido. Porque é sempre assim, né? O comprador, ele entrega para o vendedor e o vendedor entrega para o comprador. Mas você tem que decorar, a coisa vai decorar assim, ó. A coluna da esquerda vai estar ali coisas importantes em relação aos vendidos. E a coluna da direita vai estar coisas ali importantes em relação aos comprados. Então você vai ver um monte de verdinho do lado ali esquerdo, significa então que tem... Então, o que você tem que concentrar é, se você está vendo mais vermelhinho ali da esquerda, que significa que os vendidos estão tentando alguma coisa meio forte ali, ou se você está vendo um monte de verdinho da direita, que aí significa que os comprados estão agredindo o book. E aí, se você, olha ali para baixo, você consegue ver... E aí, se você olha aqui para baixo, você vê o delta também, né? Que aí você vê o resultado. O que dá, então, comprados menos vendidos? E aí você vai ver ali um número que, se esse número for crescendo, significa que os comprados estão agredindo mais o book, entendeu? Do que os vendidos. E o inverso também é verdadeiro. E aí, o que acontece? Eu tô olhando esses últimos 2 candles ali, tá? Que é o candle das 9h55 e é o candle das 10 da manhã, porque essa é uma hora fundamental e importantíssima no mercado americano. Então, ali, às 10 da manhã, eu tive o meu primeiro nível de rejeição. Então, aí, o que eu faço? Eu vou abrir o meu TradeZella, ali onde diz meu playbook, tá? E aí, eu vou colocar a minha estratégia. A partir do momento que eu vou colocar a minha estratégia, que é a Morning Top Reversal, tem um checklist que eu tenho que marcar para ver se o negócio ali tá realmente acontecendo. Então, no caso aqui, o que apareceu? Um gap down, um gap para baixo, tá? Coloquei ali o certinho. Rejeitou ali o nível que eu sublinhei? Sim. Então, vou checar aqui também. A outra coisa, simplesmente o preço ele não subiu e começou a cair, tá? Mostrando, então, que não tem compradores agressivos. E o que tem é o inverso. Tem vendedores agressivos e os compradores, na verdade, estão sendo absorvidos. Então, eu vou ticando aqui os negocinhos para ver se os meus critérios de inclusão do trade estão tudo entrando. Então, se eu largar agora o TradeZella e voltar para o gráfico, eu vou entender que em relação à sexta-feira, a segunda abriu em gap down, aí enrolou numa consolidação e de repente começou a subir, até chegar naquele nível lá de sexta-feira. E aí eu saí vendendo que nem louco? Não, gente, eu tô lendo a fita, eu tô tentando entender o que tá acontecendo com o preço. Porque isso é muito mais inteligente do que simplesmente sair vendendo, comprando, entendeu? Sem querer saber o que tá acontecendo ali.
Na vida tem umas pessoas que tem que ter um cabresto assim na cabeça, entendeu? Porque tem que só focar ali pra uma coisa. Mas o mais normal é você ser o ser humano e você tem que pensar ali, ver o que tá acontecendo e aí você faz as coisas. Por isso que é tão importante o trade zero, por isso que é importante a gente ter ali o caderno para estabelecer o nosso plano, por isso que a gente tem que ter o playbook ali com as regras do teu trade que você observou, que você achou ali uma edge, uma vantagem competitiva, aí você estabeleceu um sistema que você vai seguir, você vai fazer sempre a mesma coisa naquele mesmo momento que você vê determinado setup. Mas você tem que ter um setup. Se você não tem setup, como é que você acha que você vai estar fazendo trade? Aí você não tá fazendo trade, gente. Você tá fazendo gambling, você nem sabe disso. Então, o preço abriu na segunda e eu consegui, tipo assim, preencher todo o meu checklist ali do meu trade. Porque o preço abriu e aí ele teve uma rejeição exatamente naquela minha zona de oferta ali que eu tinha feito uma caixinha, entendeu? Então agora isso aqui me interessa, porque eu tô pensando em venda. Aí você pode estar pensando, não, mas eu não quero fazer nada disso. Eu quero só apertar um botão, buy e sell. Tá bom, gente, se você fizer isso daí, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar muito dinheiro, vai perder muito dinheiro. E aí você vai se irritar, e aí vai fazer trade de vingança. Isso aí não é fazer trade, gente, isso aí é fazer gambling. Para de ser com essas coisas aí de gambler, sabe? De jogador, vamos fazer trade direitinho. E para você fazer trade direitinho, você tem que trabalhar, como tudo na vida. As coisas não vêm, tipo, sabe, com almoço grátis. Você quer ser trader, você quer fazer séria coisa, tipo, para depois fazer o que você quiser, ser trader patrocinado, arranjar dinheiro, fazer crescer a tua conta pessoal. Então você precisa ter um sistema. Pensa sobre isso. Então, ali, sabe, quando você tem o teu daily journal, tá? E aí, quando você estabeleceu que você vai fazer o trade, uma vez que você clica ali dentro do trade e você associa uma estratégia, você pode até notar, né, como que é a tua estratégia, quais são os critérios de entrada, quais são os critérios de saída, tá tudo escrito lá. E é muito legal depois para você fazer a comparação nesse sentido. E você não precisa usar os meus, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Você tem o teu sistema, você já descobriu uma coisa bem importante. Então, aí você só troca as coisas aqui, sabe? E aí você coloca o teu sistema dentro aqui do TradeZella. E aí você vai fazendo para daí você controlar os teus números, que isso aqui que é o mais importante. Isso aqui tudo vai ser super importante, porque quando você tá mexendo ali com o playbook, tá? Que na verdade é o teu setup, mas assim, com critérios de inclusão, exclusão, com tudo, tipo, explicadinho, entendeu? Você vai bater o olho aqui, você vai ver, bom, eu perdi nesse trade, mas também não tinha nada aqui do meu checklist, eu inventei de entrar porque eu sou um gambler, entendeu? Então sai dessa vida de gambler. Você vai ter que entrar no trade porque tem que ter uma razão pro teu trade, para daí todos os teus trades, eles terem aqui o teu setup e a coisa evoluir, entendeu? E você conseguir ser consistente, porque você tem uma meta, você vai bater na meta, você vai melhorando os teus números. Mas se você nem sabe os teus números, como é que você acha que você vai melhorar? Não tem como você ser médico em 5 minutos, gente. Não tem como fazer um short de alguém que vai ser advogado. Não tem como fazer um short pro cara passar na poli da USP. Não tem, gente. Você tem que trabalhar, não tem jeito. Vamos produzir, vamos trabalhar. Porque quando você trabalha, quando você cria um sistema, quando você faz as coisas direitinho, o sucesso te persegue. Não é o contrário, não é você que está atrás do sucesso. O sucesso, ele aparece, gente. Entendeu? Você só faz as coisas direitinho. Foca em fazer um sistema direito e trabalhar legal. Você vai ver que o sucesso, ele corre atrás de você. E bastante. Agora, você fica inútil, vagal, não faz nada, não faz plano e fica gambler, quando que você vai sair da tua vida de gambler, gente? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ainda que se ganhe muito dinheiro como gambler, você perde muito dinheiro e aí você fica sempre devendo. Então, pare com isso. Então, eu vou voltar aqui pro trade. Tá, então eu tô lá, olhando aqui o order flow, batendo o olho naquele nível importante ali do candle das 10 da manhã. E eu quero saber se não tem muitos compradores agredindo o book. Porque daí fala contra a minha venda, né? Então aí o que eu tava de olho? Eu tava de olho aqui naquele candle com maior volume. E principalmente se for no topo, tá? Porque quando eu vejo o POC, que é aquele Point of Control, aquela área do histograma, que ela é mais bicudinha assim, sabe? Quando ela for mais pro topo, significa que então que os vendidos estão martelando aqui o negócio mesmo.
E aí o que aconteceu? O candle das 10 da manhã, basicamente, ele pegou as máximas do candle das 9h55 e aí o movimento começou a ir para baixo. É claro, né? O histograma não tava ali com o POC bem lá em cima, como eu gosto, tava o negócio aqui no meio, mas a gente já começou a ir para baixo. E eu não vejo aqui os comprados agredindo o book absurdamente, sabe? Então, eu bato o olho aqui, eu não vejo, sabe, um monte de verdinho ali no meu candle das 10 da manhã. Não tem nada aqui, gente. Entendeu? Eu vejo, na verdade, mais vermelho ainda. E se eu olhar para baixo, aquele delta ali também tá vermelho. Ou seja, os vendidos estão em controle. E aí o que acontece? Preço negativo, por quê? Porque o candle tá vermelho, né? O negócio abriu lá em cima e tá caindo, e o delta tá negativo. Então, eu tô com o delta e o preço batendo, porque quando o preço tá em tendência, o delta tá negativo, entendeu? E o preço ele vem caindo. As coisas têm que bater. Então, assim, quando tem uma tendência de alta, o que você espera? Um delta mega positivo e o preço subindo. Mas o que está acontecendo aqui? O negócio mudou, vocês podem ver, bate o olho no delta embaixo, você não precisa ver os números, olha lá, tá tudo verdinho, entendeu? E de repente, opa, aqui começou o negócio a ficar vermelhão e num horário importante que é às 10 da manhã. Isso aí é bem diferente de uma tendência de alta, onde você teria que ver um delta positivo e o preço subindo com volume, entendeu? Aqui não. Aqui a gente tá vendo um delta negativo e o preço que tá caindo. O que você tem que bater o olho são nas absorções. Tipo assim, o delta tá cada vez mega positivo, tá? E o preço que tá fazendo? Nada, gente. Por que o preço não tá subindo? Você tem um monte de comprador entrando no mercado. Porque tá cheio de ordem limitada vendida ali e tá tudo sendo absorvido. É assim que funciona. Isso daí é um problema de vendedor passivo. E esse tipo de coisa, essas absorções, elas são muito características nos pontos ali de reversão. Então, é muito legal eu ter marcado esse nível, é muito legal a gente estar numa hora crucial, que é às 10 da manhã, e é excelente eu estar vendo um delta negativo e um preço caindo exatamente nesse momento, porque isso fala muito em favor aqui da minha técnica de reversão de topo da manhã. E o mais legal é que eu já olhei no meu diário de trade e eu já cliquei aqui nas coisas importantes que são, tipo, importantes para mim mesmo, né? Eu já tenho os meus critérios de inclusão para a entrada do trade. E agora eu tô vendo o que eu preciso ver para entrar no meu trade. E aí você pode se perguntar, mas você não tá com medo? Porque eu tô vendo uns verdinhos ali de agressão, né, naquele candle das 10 horas. Não, gente, não tem que ter medo. Porque, na verdade, quando você vê um monte de verdinho agredindo o book e o preço tá caindo, isso aqui é topo. Entendeu? Porque aí você vê que realmente esses compradores estão sendo absorvidos. É assim. Por quê? Porque os comprados, eles ficam presos naquele candle. E é por isso que o mercado cai. Então, eu já tenho os meus critérios aqui para entrada, né, aqui do meu short para começar a minha venda, tá? Principalmente porque eu tô olhando o order flow e tô vendo aqui que tem fraqueza aqui dos comprados que estão sendo absorvidos e eu tô vendo então aqui que o negócio tá indo mais para venda mesmo. Tá bom, então eu vou pegar e vou entrar no meu trade. Mas detalhe, eu calculei a minha perda máxima antes de entrar no trade. Eu não entrei de qualquer jeito, tá, gente? Porque eu não sou débil mental. Então, aqui tô fazendo as coisas certinho. E o legal é que no TradeZella você pode ir ali, e ali onde fala stop, você coloca o preço da ação ou do futuro, e aí você vai ver que ele calcula o teu stop ali. E aí você pode até pensar, né, em aumentar ou diminuir, etc. Mas assim, você tá vendo ali que você calculou o teu preço antes de entrar ao trade, que é muito importante. Sabe por que as pessoas explodem as contas? Porque não calcula isso daqui. O cara vai fazendo trade, e aí explode tudo, porque o Skull pega ele. Então, assim, por que eu tô gastando $5.000? Eu tô gastando $5.000 porque se o preço voltar até aquela máxima desse candle aqui das 10 horas, é porque eu tava errado. Então, eu tô pagando $5.000, que é o preço pra eu estar errado. Mas eu não posso, tipo assim, achar que eu não vou estar errado, porque trade não é sobre estar certo ou estar errado. É sobre você limitar as tuas perdas se você tiver errado, porque você vai ter errado um monte de vezes. A questão não é estar errado. Pode estar errado, não tem problema. O problema é você insistir no erro e explodir a conta.
E aí eu tô vendo aqui então que quando o preço bateu ali naquela minha região de oferta, né, que lá foi a mesa da sexta-feira, rejeitou de novo e o negócio começou a cair. E eu tô vendo aqui que não tem, sabe, grandes compradores aqui aparecendo no order flow. E simplesmente o negócio tá caindo e eu vejo o delta ficando cada vez mais vermelhão. E o delta aqui desse software, né, que na verdade não importa o software que você vai usar, se é Features Analytica, se é a própria licença ali da NinjaTrader, se é Multiwave, não importa, gente. O que importa é a teoria que está por detrás do order flow. Então, eu já tinha entrado ali short, né, naquele meu nível pré-programado ali pelo meu plano de trade, ali que eu escrevi no TradeZilla, e agora eu tô seguindo, né, tô indo até ali aonde vai, então, ali o meu critério de saída de trade, que não chegou nem perto ainda. Daí, se eu olho aqui no gráfico mais para a esquerda, eu vou olhar uma região onde um monte de verdinho ali apareceu, sabe? E aonde o histograma tá bicudo, essa parte azul aqui, porque aí eu sei que ali foi o maior volume e volume de comprado, entendeu? Tem um vídeo aqui, gente, que eu fiz, tá? Que mostra aqui no canal exatamente, existe pivô do order flow. É bem interessante esse conceito e ajuda muito a gente ver ali no curto prazo para onde que o trade realmente está sendo direcionado. E, por exemplo, se você começou o trade vendido, qual é a região ali dos comprados que você tem que bater o olho e ficar, opa, aqui pode realmente acabar o trade. Então você nota que o trade foi indo bem direitinho, né? E aí agora começou a aparecer um monte de vendido agredindo o book, só que é uma área meio perigosa de comprado. E aí eu resolvi pegar parcial. E, tipo assim, tinha alguma coisa no order flow? Não tinha, sabe? Inclusive, tinha até mais vendido, agredindo o book e tudo mais. Mas eu decidi pegar a parcial porque já tinha feito 3 grandes candles ali vermelhões. E eu fiquei com medo porque quando tem um movimento bem rápido para baixo, normalmente volta um pouco para fazer o pullback, para daí depois continuar a queda, sabe? Mas eu não queria pegar esse negócio aí de pullback. E como a gente tava, assim, chegando perto daquela área ali onde tinha uns verdinhos, né, e um histograma meio bicudo no passado, eu preferi pegar ali e ter uns parciais mesmo. E assim, isso é uma coisa minha, entendeu? Quando eu tô no trade e aí faz um movimento muito violento para baixo, eu sempre pego parcial, não adianta. Não importa que vá mais para baixo, eu não tô nem aí. O que eu quero é segurar o meu lucro, só isso. E detalhe, não foi só agressão, book, não. A gente viu aqui agressão ao book e perto de uma região aqui que tá na mínima do dia anterior, sabe? Cuidado com essas mínimas do dia anterior. Mínima do dia anterior é um ponto de compra, não é um ponto de venda. E da mesma maneira, a máxima do dia anterior não é ponto de compra, gente. A máxima do dia anterior é ponto de venda. Muito cuidado com esses níveis. Então, por exemplo, você viu um grande movimento para baixo. Ah, vai continuar a venda? Vai, mas o que vai ter antes? Consolidação. É assim que o mercado anda. Não é tipo cai para sempre ou sobe para sempre, sabe? Por isso que é muito legal você sair do trade quando o negócio tá ainda indo para baixo. Você não tem que esperar voltar contra você, porque quando volta contra você, isso daí é muito ruim, principalmente se você tá em prop firm, sabe? Que não pode deixar muito preço voltar contra você, porque daí você destrói aquela área que você tem o espaço para você trabalhar, sabe? E aí, à medida que a gente foi chegando perto da mínima do dia, eu já tinha tirado 70% da minha posição. Tá, se der um crash aí, alguma coisa, tudo bem, eu posso reentrar. Mas eu não tô muito confortável quando a gente fica, assim, próximo da mínima do dia anterior, sendo que eu tô vendido, entendeu? Não é legal. E vocês entenderam por quê, né? Porque isso aqui é área de comprado. Então, aqui foi meu primeiro parcial e aí depois teve o fim do trade. Quando que acabou o trade? Exatamente às 10 horas e 8 minutos. E, tipo, naquela hora ali, foi a hora que fez consolidação, tipo, morreu o movimento, entendeu? Por que eu vou ficar vendido num movimento que tá parado? Essas coisas, quando fica parado, nunca dá venda, tá, gente? Isso aqui sempre acaba dando compra. Então, aí você consegue ver agora que o resultado do trade, né? Que foi aquele trade ali de $5.000 ali de risco, que aí ganhou $12.000, um trade muito legal de 2,43R, sendo que 1R é o teu risco, e 2,43 vezes mais foi o que você fez de target, né? Que foi o desfecho do trade. Então, foi muito legal, porque eu
estabeleci o meu plano e aí eu segui exatamente o que estava escrito. Eu coloquei o playbook ali da minha estratégia perfeita e eu obedeci tudo, gente. Aí foi muito legal esse trade. E aí depois eu tô indo aqui no meu Trade Zella e eu vou escrever, ó. Então vou fazer o breakdown aqui, né, que é tipo, né, o resumo do negócio. E aí, como é que foi esse meu trade aí da venda aqui do SPY, com essa minha estratégia da Morning Top Reversal? Olha, o preço bateu ali na Supply Zone, que é aquela zona de oferta, e foi muito legal, né? Eu entrei direitinho, né? Eu li a fita, eu não corri, eu não persegui o preço, tá? E foi tudo perfeito, né? Então, aí eu coloco os comentários aqui, o que eu fiz de excelente, o que eu preciso melhorar. Então eu gosto de sublinhar as coisas importantes e que eu fiz certo e as coisas que eu fiz errado. Não é só coisa que você fez errado. Senão você vai ficar deprimido, entendeu? Você tem que sublinhar as coisas que você fez, assim, de bom mesmo, até num dia ruim mesmo, entendeu? Porque sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Só que aí vem minha pergunta, se você não faz diário de trade, você não anota essas coisas, como é que você sabe que você vai ter que melhorar? Não tem como saber, gente. E aí eu tô colocando aqui, né, que a entrada foi muito bom, eu li a fita, eu não forcei o mercado, eu não quis mandar no mercado, eu segui ali, eu observei a fita e vi o preço, o que ele tava fazendo. Depois que eu entrei no preço, eu não hesitei, eu não fiquei com medo, entendeu? E aí eu coloquei, né, primeira saída ali 10,04 e segunda saída, que é quando acabou o trade, 10,08. E tô olhando aqui para fazer uma reentrada, mas tá perfeito tudo aqui. E aí eu coloquei aqui, voltar aqui depois para rever o trade, né? E aí, olha que interessante, depois que eu saí do meu trade, o que começou a aparecer? Começou a ter uns vendidos aqui, ó, que estão ficando presos dentro desse candle. E por que eu sei, gente? Porque o histograma tá bicudo bem na parte inferior do candle. Então, isso aqui é muito característico que tem, assim, de candles comprados. Então, você vai ver que depois esse candle aqui vai ficar verde. E se você olhar o delta, o que aconteceu no delta? Já ficou verde também, entendeu? Então, se você bate o olho aqui e vê esse delta que tá mega verdão, então o negócio aqui deve seguir verde mesmo, não tem jeito, entendeu? Ah, eu vendi, pô, só num candle, que pobreza. Então, parece um trade meio contra a tendência. E foi mesmo, tá? Mas o importante aqui é você entender, e se essas coisas aqui, elas se repetem, ainda que seja um trade contra a tendência, se você consegue achar uma vantagem competitiva nesse tipo de coisa em determinado momento do dia, como essa minha técnica de reversão da manhã, e por que não fazer, entendeu? No trade não tem certo, não tem errado, tá? O importante é você achar uma coisa que se repita e aí você consegue ser lucrativo nesse ponto. Vamos então aqui para o nosso segundo trade do dia, que também foi um trade vendido. Esse segundo trade, como eu já tinha ganho o primeiro, eu não quis arriscar muito, tá, gente? Então eu diminui o risco, tá? Eu gosto de fazer isso porque senão eu fico muito macho, entendeu? Você ganha e você fica se sentindo King Kong, entendeu? Depois você cai do Empire State Building. Não dá certo isso aí, tá? Então você ganha, você tem que ficar humilde. Então você diminui o teu risco. E aí você manda bala, entendeu? Então aqui, ó, se você for olhar ali no meu risco, no meu stop loss, né? Você vai ver aqui que eu tenho um R de risco, tá? E o meu risco é $2.700. Aí eu calculei o meu trade e o meu R múltiplo aqui, que é a relação risk-reward, né, tá 3. Então é 3-1. Eu vou perder $2.700, mas eu só vou sair do trade se eu ganhar 3 vezes isso. Então dá pra ver até no número das shares aqui, né? Porque o SPY é uma ETF, né? Então você vê aqui que primeiro tinha 400, tá? E agora eu diminui também o tamanho, né? Porque o meu risco diminuiu também, né? E tipo assim, quando que eu peguei esse trade? Tipo 10h27 da manhã. E aonde a gente tava? Nós estamos perto aqui da máxima do dia, tá? Então, tipo assim, o ideal era eu vender naquele mesmo nível que eu comecei a vender. Mas porque a gente tá bem abaixo disso daqui, entendeu? Aí eu não quis ir todos os meus contratos ali. Aí eu diminui o risco mesmo. Então, olhando no gráfico, se a gente for mais para cima, eu idealmente quero, sabe, fazer um short, uma venda aqui exatamente naquela mesma área da sexta-feira. Então eu meio que, tipo, fiz um grid assim, entendeu? Eu vou vender agora e se eu subir eu vendo um pouquinho mais pra cima também. Daí de novo, né?
comecei o trade, né? Eu tenho que botar um playbook, e o playbook é o mesmo, é o Morning Top Reversal, porque a gente ainda tá naquela fase da manhã, aonde eu preciso encontrar as coisas, né? Ou seja, a ação abriu no gap down, sim, a ação rejeitou ali aquele nível da sexta-feira, sim, também, e não tem ali os compradores agressivos, né? E porque essa coisa precisa ter, porque se tiver um monte de comprador agressivo, não, né, gente? Aí você não entra no trade. E assim, o legal desse trade aqui é que eu saí exatamente na mínima do dia. Eu repeti praticamente, né, aquele trade anterior, só que um nível um pouquinho mais para baixo. Então, se a gente olhar aqui no gráfico do Order Flow, o que eu tô vendo? Eu tô vendo, né, aquele candle vermelhão grandão ali onde eu tinha feito a venda, e depois eu vi que aconteceu uma absorção, né, aí os vendidos ficaram aprisionados ali naquela parte mais bicuda, inferior em azulzinho ali do histograma, tá? E foi bem aquela região ali que eu tinha fechado aquele primeiro trade, e depois eu fiquei só observando e você vê, né, que teve um monte de verdinhos ali, e aí o preço começou a subir, e chegou perto ali daquele nível onde eu tinha vendido. Se você olhar o delta lá embaixo, tá tudo verdão, tá, gente? E a moral aqui foi, eu tava buscando, cadê a fraqueza desse nível? E aí a pergunta que fica é, isso aqui é um pullback? Ou isso aqui foi realmente uma compra onde, tipo, mega participantes novos entraram ali no mercado para sustentar essa tendência de alta? Então aí é o seguinte, bateu naquele meu nível dos 4,335, opa, olha lá os vendedores, começou a aparecer um monte de vermelhinho ali, agredindo o book, e aí aquela faixa ali, o vertical, ela começou a vermelhona aparecer, então isso aqui, ó, o preço tá caindo, e tem vendido agredindo o book aqui, muito bom. Aqui tem um monte de número, tá? Mas se você tem só, por exemplo, um gráfico normal de volume, você ia ver aqui que o preço está subindo, mas na verdade o volume está diminuindo. O que significa isso, gente? Não está entrando novos participantes aqui nessa subida. Isso aqui tá fraco. Isso aqui vai dar venda. Isso aqui tá em favor de vendido, não em comprado. Isso aqui é muito legal, você tem que olhar para preço e volume, você não tem que olhar para 500 bilhões de indicador, porque esses indicadores aí, eles tudo demoram, porque eles precisam, sabe, formular o preço para daí aparecer alguma coisa. O que você tem que ver, o que interessa é isso aqui, preço e volume. E o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um preço que tá entrando na minha zona de oferta lá da sexta-feira. Mesma coisa, onde tem um monte de vendido. Zona de oferta é isso, tem um monte de vendido. É que nem falar zona de resistência. Por que é resistência? Porque tem um monte de vendido lá, entendeu? E mesma coisa o suporte. O suporte é uma zona onde tem um monte de comprado lá. E aí agora, o que eu tô vendo? Eu tô vendo tudo certinho, só falta o delta ficar negativo. E o que eu tô vendo agora? Fraqueza. E fraqueza de quem? De comprados, tá, gente? Principalmente porque eu tô vendo agora os vendidos agredindo o book ali. E aí, tipo assim, é uma fraqueza forte? Não, gente, não é uma fraqueza. E fraqueza forte que eu tô querendo dizer é no sentido, assim, da gente ver muita agressão de vendido e ver absorção de comprados, né? E a gente não tá vendo isso aqui bem, assim, né? Tanto que você vê ali que o delta não tá negativo, né? E, ó, o preço deu uma subidinha aqui, tá? Mas agora, 10,27 foi o momento que eu entrei no trade. Olha que interessante. Ele tentou vencer a máxima, não conseguiu e daí começou a cair. Então, nesse momento, agora eu tô marcando o nível aqui que eu quero entrar vendido. E se realmente bater nesse nível aqui, porque eu já tenho condições legais, meu delta já tá negativo, a gente já tem um histograma de venda que tá com o biquinho lá na ponta do candle, entendeu? Eu tô querendo entrar vendido aqui. E aí agora, gente, que o delta tá negativo e que o candle realmente tá fechando negativo, que tem a agressão ali dos vendidos, eu já tô fazendo meu short aqui. E aonde que vai estar minha saída? No mesmo lugar, tá, gente? Na mínima do dia anterior. Você vê aqui, só tem vermelhinho, né? Faltou uns azulzinhos aqui para ficar aprisionados, né? Que não apareceram. Mas tudo bem, tá valendo também, né? Por enquanto tem só vendidos agredindo o book. Não tá aparecendo a absorção de comprados, mas tá valendo. E uma das coisas que tá me chamando a atenção, você tá vendo essa parte bicudinha aqui dos outros candles ali da esquerda? Isso são áreas, né, de alto volume, é um nodo de alto volume e a gente tá passando direto. O que mostra que realmente os vendidos estão em controle agora com um delta negativo. Isso aqui é bem favorável para os vendidos. E você batendo o olho no delta e vendo ele ficando cada vez mais negativo, fala muito no teu favor.
já que nós estamos numa posição vendida. E assim, se a gente chegar mais perto, realmente teve uma pequena, agressão de comprada e aqueles compradores lá, coitados, ficaram presos ali naquele candle totalmente vendido, que segue caindo, né? E a gente segue lucrando aqui no trade. E tipo assim, o meu primeiro parcial foi 10 minutos e 37. O meu primeiro parcial foi 10 horas e 37 minutos. E por que eu peguei e realizei meu primeiro parcial? Eu realizei porque a gente já estava muito perto da mínima do dia e foi um movimento bem rápido para baixo, sabe? Aí eu acabo sempre pegando os meus parciais, assim, para garantir o lucro mesmo, sabe? Isso aí é muito importante, né? Você sabe lá que o Ícaro, quando construiu as asas dele, voou muito perto do sol, porque ele estava muito feliz voando, entendeu? Ele derreteu as asas e caiu. Então é muito fácil você fazer lucro e depois, devolver tudo, entendeu? Por isso que eu gosto de pegar os meus parciais aqui. Daí, acabou o dia, tá? Saí ali na mínima do dia, tudo foi direitinho. E aí eu fiquei olhando, o resto do dia, não fiz mais trade, tá? Só simulei uns trades aqui, mas, nada, né, legal. E aí eu fui ver como é que acabou o dia. Gente, foi um forte dia de alta. É impressionante que naquele pequeno momento ali de quedinha eu consegui ser lucrativo. Mas se eu for olhar agora aqui, na verdade, os meus trades, eles foram contra a tendência. Essa minha estratégia do Morning Top Reversal, ela é totalmente contra a tendência. Mas foi bom e foi legal. Tá certo? Tá errado? Não importa, tá, gente? O que importa é você ser consistente e manter a tua técnica aqui. Mas sempre faz a gente ficar pensando, né? Olhando aqui para isso aqui e ver que o dia foi totalmente de alta e eu consegui fazer lucro naquele pequeno momento ali de queda. Pois é, essas coisas fazem a gente pensar. É que é interessante que essa primeira hora ali, das 9h30 até as 10h30 dos Estados Unidos, ela é muito importante. Mas é gozado como às vezes o dia muda, sabe? Depois disso aí. Mas uma coisa eu falo pra vocês, eu só faço trade nessa primeira hora ou até 1h30, entendeu? Eu não faço trade depois disso, porque depois o mercado fica maluco, eu não consigo ter vantagem competitiva depois disso. E se você fica achando aí que você tem que ficar o dia inteiro fazendo trade, não é isso, gente. Você tem que achar uma hora do dia que você seja lucrativo. E não importa se o mercado depois vai fechar para cima ou para baixo. Mas você tem que achar uma coisa que se repete para você pegar um sistema e fazer sempre a mesma coisa. Repara como o mercado mudou depois das 11 da manhã. Depois das 11 da manhã o mercado fica maluco. Eu não consigo fazer dinheiro aqui depois das 11 da manhã. Eu sei aonde eu faço dinheiro. Eu sei qual é o dinheiro que me pertence. E eu sei as coisas que não tem nada a ver, entendeu? Que é tudo aleatório. Isso aqui pra mim não interessa. Isso é legal, viu? Porque essa minha morning strategy, ela pode ser feita até, 10, no mais tardar 10h30, mas não depois das 11. Depois das 11, essa estratégia não funciona. Então, você tem que saber quando que a tua estratégia funciona e quando que não vai fazer trade, sabe? E aí, você tem uma estratégia? Qual é o teu tempo gráfico? Qual é a hora que você vai fazer trade? Qual é o dia da semana que você vai fazer trade? Quando que você tem os melhores resultados? Você não tem como saber isso se você não fizer um diário de trade. E é por isso que eu criei o Tradezella, porque inclusive eu posso fazer até backtest. Ali no Tradezella, quando eu vou em Missed Trades, por exemplo, eu criei um playbook, tá? E aí tem uma parte ali de trades perdidos, que são os Missed Trades. Eu posso, por exemplo, fazer trade durante a notícia, eu posso fazer trade durante o Fed, eu posso fazer trade, que não é um trade de verdade, tá, gente? É um trade simulado, mas eu consigo ver como é que a minha estratégia do Morning Top Reversal, por exemplo, ela poderia acontecer nesse tipo de momento, o que é muito legal. E esse aí foi meu dia, tá, gente? É isso aí que eu tinha pra trazer pra vocês. Se vocês olharem os meus trades aqui, ó, o legal é você fazer um trade e você olhar ali na Zella Scale, procurar fazer trade sem esses, mega pavio pra esquerda ou mega pavio pra direita. Aí significa que você fez trade decente. Então, esses meus 2 trades que eu mostrei pra vocês, que tem aqui, ó, Morning Top Reversal nos dois, um com 3R de resultado e outro com 2.43R, esses aqui foram tops, entendeu? Agora, aqueles outros 2 trades ali que eu fiz não foram legais, entendeu? O primeiro não foi legal porque tem um rabo para a esquerda. Então, esse pavio para a esquerda aqui mostrou que eu tive um drawdown. E isso aí não é legal, você fazer um trade e ter um drawdown significativo. A outra coisa é o meu outro trade. O meu outro trade nunca deu lucro, tá, gente? Ele deu só um pouquinho de lucro, eu já entrei num drawdown violento e fechei no 0 a 0. Então, esses trades aí, esse
trade número 1 e o trade número 3, eles não levam ninguém a nada, entendeu? O que vai deixar vocês lucrativos é esses 2 trades aqui, ó, bem gordões, tá vendo, ó? Esse daí foi maravilhoso e eu praticamente fechei na máxima desse segundo trade aqui. E o último trade, eu tive um drawdown pequeníssimo e eu fechei ele bem gordão para a direita. É assim que você vai ficar consistente, com diário de trade, com playbook, com um setup que se repete e você analisando os seus resultados. Não tem outro jeito, tá, gente? Não tem. É assim que você tem que fazer trade. Ah, eu arrisquei aqui $5.000 ou $7.000, fechei o dia com 20 mil, excelente dia. Ah, eu arrisquei 30 mil para fazer 10 mil, tá de piada comigo, né? Você vai quebrar fazendo isso. Você não pode inverter as coisas desse jeito. Você tem que fazer de um jeito que você arrisca pouco e ganha muito. Pelo menos no começo. Depois você pode mudar um pouquinho isso. Então, no começo, procure manter o seu risco fixo. E aí, trabalhar no teu sistema, que isso aí que é o mais importante. O sucesso, ele vem, mas você tem que trabalhar para isso. E aí, você está trabalhando para o teu sucesso? Ou você está deixando o vento levar o teu sucesso? Não deixe o vento levar o teu sucesso, gente. Pega o teu sucesso com a mão. Trabalha no teu plano, segue o teu plano, faz o diário de trade direitinho e você vai chegar lá. E é isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, atenção dispensada e até uma próxima oportunidade. Links vão estar na descrição. Com aí, promoção da Apex de 90% e celebrar a promoção da Apex com o Futures Analytica aqui e também com o livro do Order Flow. Vocês querem ver o livro do Order Flow? Vou mostrar para vocês. E o legal é que eu falei com os caras do Futures Analytica e eu consegui 20% de desconto de novo aí pro canal, tá? O legal é não perder também a promoção de 50% do livro do Order Flow que eu escrevi aqui, que tá nessa mega promoção aqui para você entender como é que funciona esse negócio todo. Então o livro tá aqui, tem várias coisas legais, ele é um livro digital. Então aqui a gente tem o sumário do livro, né? O que é o Order Flow, guia rápido, o racional do gráfico, otimizando os stops, o racional da estratégia, como é que você arma ali o Polarity, que é o robô, o Order Flow e o gráfico da pegada, que é o Footprint, otimizando as configurações. Falei também de entropia do mercado, que é o caos que existe aí do mercado e como que ele se organiza em tendência de baixa, alta e lado. Depois como que é isso tudo na prática, que é o racional da estratégia parte 2, otimização de setups, como que é o Auto Arm, o Arm Bolt, as linhas de suporte e resistência, o nosso aqui, escudo das perdas, como evitá-lo, como não cair dentro ali do escudo que ele te pega, viu? Os fatores externos, resolução de problemas e ainda mais sobre o site e o canal aqui da BankMath, do YouTube. Então tá aí o livro, tem muita coisa aqui pra ver, tá? Tem bastante setup, tem uma coisa bem legal aqui, ó, tá? Ainda que você não compre o livro, tá? Você pode fazer o download desse indicador aqui que é grátis, que é o RSI Zones, que eu falei com o pessoal do Futures Analytica, eles daí finalmente disponibilizaram e aí você pode fazer a instalação na sua NinjaTrader. Se você não tem licença da NinjaTrader, não tem problema, tá, gente? Quando você comprou a conta ali da Apex, vem automática ali uma licença da NinjaTrader e aí você consegue colocar aqui os indicadores. E se você também não tem a licença Lifetime da NinjaTrader, não tem problema, porque aí quando você compra o Futures Analytica, é bem melhor você pagar ali $200 do que pagar milão, né? Então, é assim que funciona aí a coisa, porque a licença Lifetime da NinjaTrader, ela te dá direito a um Order Flow lá, que aqui o Futures Analytica é bem mais amigável, mas ele também funciona, né? Então, se você tem ali a licença Lifetime da NinjaTrader, na verdade o que você precisaria comprar seria o Polarity. E aí você padronizaria, né, tudo. Mas assim, é muito bonitinho o Futures Analytica, eu gosto dele. Eu tenho os dois, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais sobre como que é a licença Lifetime da NinjaTrader, dá uma olhada nesse último vídeo aí que eu fiz pra vocês, né? Se existe pivô de Order Flow, que aí vocês vão ver como é que é e as diferenças que tem. Então, sugiro que vocês vão lá no www.bankmaths.com, faça aí o download aqui do RSI Zones, tá? Que esse RSI de Zone aí, ele dá uma noção bem legal aí de sobre comprado e sobre vendido. Estou disponibilizando free para vocês. Então o livro ele é bem explicativo, tem várias imagens para você entender melhor.
o que vem junto com o livro, né, que tem a planilha do backtesting e o delta acumulado, e aqui tem uma figura mostrando, né, essa divergência, que apesar do preço estar subindo, entendeu? A gente tem aqui o delta acumulado caindo, que mostrava que já tinha essa divergência de venda acontecendo e que aquela subida ali ia ser fake do preço. Se você sabe antecipadamente isso, que os caras ali, compradores, estão sendo absorvidos pelos vendedores com o gráfico aqui do delta acumulado, você já pode se posicionar previamente. Opa, meu bias aqui está de venda, meu sentido do trade que eu vou tomar aqui vai ser de venda. Então agora eu vou para refinar todo esse método aqui com o Futures Analytics, que aí eu vou buscar determinadas formações no candle ali, né, das agressões vendidos, e é isso. Por isso que é muito legal você entender como é que funciona o candle delta, é isso. Por isso que é muito legal você entender como é que funciona o candle delta, a delta trap, essa armadilha aí do candle que tem, onde um candle é de uma cor e o delta é de outra cor oposta. E é isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, atenção dispensada, e até uma próxima oportunidade. Links vão estar na descrição.